Entrevista. Andradas completa 128 anos de emancipação política. A ocupação do território de Andradas teve início em 1790, quando Felipe Mendes do Prado e Antônio Rabelo de Carvalho vieram de Baipendi para explorar a região. Somente 100 anos depois, até então, Vila se emancipou politicamente em 22 de fevereiro de 1890. Em edição especial de aniversário, você irá saber um pouco mais sobre a formação do município a partir de 1790. Para falar sobre o assunto, conversaremos com o historiador Sebastião Roberto de Campos, que também faz aniversário hoje. Seu Sebastião, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Santo. Olha, tem muita gente fazendo aniversário hoje, tem muita gente importante fazendo aniversário hoje, olha. Exatamente. Aí. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a Rádio Vinícola, que em 1986 iniciava o seu trabalho aqui na cidade de Andradas, portanto completando 32 anos nessa data. Tem a cidade de Andradas completando 128 anos e tem também o seu Sebastião Roberto de Campos, ele que é historiador, especialista em Andradas e não por acaso nasceu no dia 22 de fevereiro, hein, seu Sebastião? Uma grande honra, eu acredito, para o senhor ter nascido nessa data. Ah, sim, estou muito contente. Agora, seu Sebastião, o que pode ser dito com relação à chegada em Andradas aí dos primeiros moradores? Quem são esses homens? O que o senhor pode falar sobre o surgimento da nossa história? Perfeitamente. A parte relativa à fundação de Andradas processou-se mais por uma questão de transmissão oral, de pais para filhos e assim por diante. Eu não encontrei nenhuma documentação que falasse com exatidão se foi mesmo assim que aconteceu. Todavia, eu respeito a tradição oral e continuo a considerar Felipe Mendes do Prado e o guarda-mor Antônio Rabelo de Carvalho como os fundadores da cidade. Eles vieram para cá, segundo a mesma tradição oral, para criar gado. Gostaram da região, maravilharam-se com a vegetação, as montanhas que circundam a nossa cidade, e aqui ficaram fundando as primeiras casas, erigindo as primeiras casas nas terras andradenses. E é uma história comprida, para nós ganharmos tempo, vamos abreviá-la. Eu acredito sim que seja verdade tudo, é claro, mas até que se encontre de uma documentação que dirima essa dúvida, nós temos que continuar a acreditar na tradição oral. Muito importante. Bom, vamos evitar julgamentos perfunctórios assim, esperar que com o tempo novas descobertas sejam feitas a respeito do município de Andradas. O que a gente pode falar então a partir dos dados que nós temos dessa tradição oral da chegada dos primeiros homens a Andradas? Sim. Eles vieram de Baipendi, levaram 15 dias ou mais para chegar à nossa região e maravilharam quando avistaram as montanhas, que são ramificações da Mantiqueira, e aquele vasto terreno coberto de vegetação exuberante. Então eles disseram, é aqui que nós devemos ficar para criar o nosso gado. E se estabeleceram na região onde hoje é Andradas. E ali próximo ao Clube de Campo, não é? Como? Próximo ao Clube de Campo. Próximo ao Clube de Campo. Eles atravessaram o Córrego das Antas e chegaram até aqui e erigiram as primeiras cidades. Foi coisa devagar, não foi um trabalho assim do dia para o outro, né? Inclusive houve até uma passagem triste que Felipe Mendes do Prado ia voltando para Baipendi a fim de trazer a sua esposa para cá. A esposa e os filhos para Andradas. Então, quando chegou na beira desse córrego,
um escravo que tinha sido espancado por ele, por não obedecer às suas ordens a contento, apunhalou o Felipe Mendes do Prado pelas costas. E foi aquela correria, a caravana que eu acompanhava tentou estancar o sangue que saía das costas do Felipe Mendes e colocavam sal no lugar da ferida, que era o único recurso, a única medicina da qual poderiam lançar mão. Mas infelizmente ele veio a falecer. E depois, aí a história segue agora com vários lances que tornar-se-iam assim demorados, até tediosos mesmo, que todo mundo já conhece. Quando eles construíram aqui o prédio na beira da Lagoa Dourada, as primeiras casinhas foram surgindo. Isso todos sabem que foi desse jeito, mas devemos colocá-los com muita honra como os fundadores da cidade. Agora eu queria só explicar uma coisa. A história, ela está sujeita a mutações. Por exemplo, se você ler a Ilíada de Homero, A Procura da História, você encontrará a fantasia. Se você procura fantasia no mesmo livro, no mesmo poema, você encontrará a história. Então é preciso pensar muito nessa parte. A história é uma recriação. É nada mais do que isso. É como se fosse uma ficção, só que tem um fundo de verdade. Mas é uma recriação. Ninguém pode falar, por exemplo, de uma coisa que aconteceu há 200 anos, é exato. Não podemos falar. Ela tem os seus altos e baixos. Então, feito essa explicação, que eu acho que é certa, no meu consenso, vamos falar então mais próximo à fundação de Andradas e o surgimento das primeiras casas e depois a cidade. Quando a primeira igreja, adquiriu, né? Já adquiriu um plano urbanístico meio truncado para a época, mas que foi muito interessante. Por exemplo, aqui surgiu, de 1926 a 1927, o Fácio em Andradas, né? De Andradas. O Fácio foi um partido socialista, um partido contrário à democracia, fundado por Benito Mussolini, que era o dirigente da Itália naquela época. O Benito sacrificou um povo honesto, trabalhador, de uma cultura sólida por causa de seus planos, em favor de seus planos, que era o de criar aqui o Fácio. Então havia muitas pessoas que participaram daqui. Era tão rigoroso o Fácio, tão rigoroso, que eles diziam assim: quem falta a uma reunião sem justificativa é como se ele estivesse renegando a própria mãe. Somente em casos muito importantes, muito delicados, é que permitimos a ausência de algum dos líderes. E interessante, surgiu também uma publicação há algum tempo atrás, e dizendo que essa publicação foi feita, segundo eu soube, aqui em Pinhal, trazendo assim notícias assim muito contundentes sobre Andradas, sobre o Fácio de Andradas. Nessa publicação, eles escreveram assim: existia no tempo passado uma vila no sul do estado de Minas Gerais,
chamada Caracol, que não progredia, continuava sempre daquele jeito, com aspecto o caboclo, provinciano. O Fácil, então, transformou esse lugar, essa localidade, numa cidade florescente, com meios de ensino, com isso e mais aquilo. Uma mentira, né? Porque não foram eles que deram início ao progresso daqui, mas isso eles queriam atrair mais gente para o Fácil. Então, essa história é muito interessante e que todas as pessoas devem procurar conhecê-la. Agora, seu Sebastião, a chegada de um partido italiano, não é, no caso fascista, Andradas, tem a ver então com a imigração italiana aqui ao nosso município. Quando que começou essa imigração? A imigração começou logo depois da proclamação da libertação dos escravos, mas em Andradas mesmo intensificou-se de 1905 a 1910. Agora eu queria deixar claro uma parte. Já no Império, Dom Pedro II mantinha pessoas adequadas para trazer mais imigrantes para o Brasil, porque a lavoura estava em decadência, a monarquia não estava muito firme, então ele mandava esses inspetores para todo o estado de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, para trazer imigrantes. Então é preciso pensar muito nisso também. Não começou exatamente com a imigração italiana, não. A imigração italiana foi muito boa, foi uma luz que se projetou sobre o nosso país, um povo trabalhador. Inclusive eles não adotavam não o fascismo, não. Eles tinham que aceitar, como nós aceitamos a ditadura em 1964, eles tinham que aceitar Mussolini. Mas, então, nós temos que pensar em tudo isso, que é muito importante para nós, que o fascismo foi um partido transitório que não podia continuar, porque durante a Segunda Guerra Mundial houve o eixo, a aliança a Itália, Alemanha Japão. E o Japão. Depois que a Itália então viu que não compensava se ser aliada do nazismo, ficou certamente terrorizada com as ordens que o Hitler dava a respeito da população. Então a Itália passou para o nosso lado, como se costuma dizer. Agora, seu Sebastião, um pouco antes da chegada dos italianos aqui à cidade de Andradas, o senhor já explicou então que a cidade surgiu com o Felipe Mendes do Prado ali no Capão do Cipó, próximo ao Clube de Campo, não é? Sim. Inclusive, ainda até hoje ali tem o Muro dos Escravos, que é muito interessante, um muro Isso. construído com pedras. Ótimo. E que é bastante interessante, inclusive, para um passeio turístico e tudo mais, porque reflete bastante a nossa história. Agora, como que a cidade saiu lá de cima, não é, e veio aqui para baixo? Porque daqui ao Clube de Campo são aproximadamente 15 ou 20 quilômetros de estrada. E a cidade acabou não ficando lá em cima, ficou aqui, não é, a partir da Igreja Matriz. Como é que foi essa descida? Nós temos que ter em mente que houve a doação do terreno para a construção da Igreja Matriz, São Sebastião. E com essa doação, então, a cidade foi se agrupando ali. É claro que havia mais pessoas em outras partes do da localidade, mas centralizou-se aqui. Acharam que certamente aqui seria mais viável a construção de uma igreja com as casas ao redor, algo até muito bonito, muito poético, muito romântico. Então começou assim. Se começasse lá, ficaria muito perto de Poços de Caldas,
aconteceria como Mogi Guaçu e Mogi Mirim, que estão se bendando. Certamente eles tiveram uma visão do futuro e acharam que aqui embaixo deveria ser melhor do que lá no alto. Era melhor não subir o morro, né? Não subir a serra, não talvez. Subir o morro, exatamente. Numa época também que não tinha automóveis, né, seu Sebastião? Falar em automóveis, o primeiro automóvel que surgiu em Andradas foi em 1908. Olha que coisa. Era um dos irmãos sírios de Pinhal, que vinham aos sábados ou aos domingos e cobravam uma quantia X para a pessoa dar uma volta ao redor da praça da igreja, porque isso era uma novidade. Até conta-se que o indivíduo ficou tão admirado de um veículo andar sozinho, sem tração animal, que de boca aberta, quando o veículo foi freado por um dos irmãos, a pessoa em questão bateu com os dentes no assento da frente e quebrou um dos dentes aqui. Então, isso é muito interessante. Você vê que eles ficaram admirados com uma máquina que andava sem tração animal. É interessante mesmo. Isso é o que eu soube. Jornal da Cidade. A Organização Vicente Salles comemora 32 anos de radiodifusão, junto com o aniversário da cidade. E junto com Andradas e com o historiador Sebastião Roberto de Campos, a Organização Vicente Salles comemora neste 22 de fevereiro o início das atividades no município. São 32 anos de radiodifusão na frequência AM, e a frequência de 900 da AM, então, e 29 anos na frequência FM, que é a 94.9. Continuam conosco nos estúdios do Jornal da Cidade o senhor Domingos Antônio Biasoli Salles, diretor da Organização Vicente Salles, e também o historiador Sebastião Roberto de Campos. Bom, vamos agora falar sobre uma retrospectiva que foi feita no ano de 2016 em homenagem à Organização Vicente Salles, por ocasião dos 30 anos que a Rádio Vinícola comemorava em 2016. Então, a Rádio Vinícola comemorava 30 anos, o pessoal, a Diandra, o Vander, fizeram ali um belo trabalho para fazer uma retrospectiva no que se refere àquilo que de mais importante foi levado ao ar pela emissora nesses 30 anos e também o papel que a emissora cumpre aqui na cidade. Olha, esse áudio é emocionante. Ouça com muita atenção. Ouça agora a voz do grande incentivador e precursor da radiodifusão na região de Andradas. Eu deixo a mensagem que, principalmente, o reconhecimento que eu tenho com esse povo de Andradas. Me acolheu muito bem, eu tenho muitas amizades aqui, estimo de coração o povo de Andradas, e o que eu tenho é apenas agradecer esta acolhida, esse prestígio que ele nos dá. Muito obrigado a todos, e nós continuamos, enquanto vivos, fazendo o possível para engrandecer o rádio e, logicamente, a cidade de Andradas. Ele veio lá de Cambaú para conhecer a cidade mineira, atravessou o estado de São Paulo e chegou na cidade de Andradas. Cidade tão hospitaleira, estou cantando com muito carinho, minha homenagem de coração ao nosso grande fundador da Rádio Vinícola e da televisão. Ao nosso grande fundador da Rádio Vinícola e da televisão. Obrigado, Sr. Vicente Salles. No dia 12 de dezembro de 1985, Andradas começou a sintonizar a sua primeira emissora de rádio, a Rádio Vinícola AM. Que legal! Audiência total! Sintonize Vinícola, Vinícola AM. A Rádio Vinícola AM recebeu esse nome em homenagem às vinícolas que foram constituídas pelos imigrantes italianos que se estabeleceram na cidade de Andradas
na frequência de 900 kHz. Entrou no ar, em definitivo, no dia 22 de fevereiro de 1986. No meio do rádio, com ela você vai viajar, ela faz você delirar. Desde o princípio, é formada por profissionais da comunicação que interligam a comunidade de Andradas e região, informando e formando opiniões. Além da Rádio Vinícola M, também integra a Organização Vicente Salles, a Rádio Nativa FM Poços de Caldas, com a frequência de 94,9. Nativa FM. A rádio é o meio de comunicação que leva alegria, que contagia e traz informações. E é isso que a Rádio Vinícola sempre fez com seriedade e responsabilidade para toda a população de Andradas e região. Rádio Vinícola. De calcanhar pra Luizinho, boa bola, bola boa. Olha o pequenino Luizinho levando, derivando, tocando bola no miolo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Cidade. Alô, gente querida, gente maravilhosa. Todos onde quer que esteja, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência. E você? Muito boa tarde, com a graça de Deus estamos juntos de novo. E esse ano aí traga só notícias boas. Estas e outras informações você confere a partir de agora no Jornal da Cidade. Ministério da Saúde confirma a terceira morte por Zika vírus no Brasil. Boa tarde, amigos da Vinícola. Boa tarde, meu irmão, minha irmã em Cristo. Um bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Por aqui o caipirão Vanderlei Ribeiro. As ondas do rádio fazem você viajar, se transportar para um momento que marcou a sua vida. Vinícola M e Nativa FM, 30 anos juntas partilhando os melhores momentos com você. Nativa FM. Oh, Minas Gerais, quem ouve a vinícola não esquece jamais o som das Gerais. Que emocionante, hein, seu Domingos? Poxa, é difícil, né? Imagina pra mim ouvir esse áudio com a voz do meu pai. Foi praticamente um pouco antes dele falecer. Então ele já estava com problemas de saúde, né? Problemas de idade avançada. E foi difícil conseguir. Inclusive, no último aniversário dele, nós fizemos uma transmissão do nosso jornal, chamando por telefone, o meu pai participando lá de Tambaú, e não conseguiu chegar ao final da gravação. Mas isso expressa realmente os últimos chamados, os últimos suspiros que ele teve com essa declaração de amor à cidade de Andradas. Muito interessante. Agora, continuando aí essa retomada histórica do nosso município, que hoje completa 128 anos, e por isso o Jornal da Cidade está apresentando uma edição especial, né, para marcar a data, tendo aqui nos nossos estúdios, além do diretor Domingos Antônio Biasoli Salles, o diretor da Organização Vicente Salles, também o historiador Sebastião Roberto de Campos. Por falar em Sebastião Roberto de Campos, agora é um áudio também muito interessante. Daqui a pouquinho o historiador ele vai comentar esse áudio, porque um áudio que nós vamos apresentar agora, ele foi gravado no dia 22 de fevereiro de 1986, por ocasião da inauguração da Rádio Vinícola em Andradas, portanto, 22 de fevereiro de 1986, há 32 anos. Você ouvirá o historiador Sebastião Roberto de Campos falando sobre a história da cidade naquele dia. E também você irá ouvir o professor Vicente Salles comandando aquela solenidade, tá bom? Vamos lá, que o áudio também é muito interessante e foi gravado no dia 22 de fevereiro de 1986. Senhores ouvintes, nós vamos iniciar essa solenidade simples, mas significativa. Não representa a inauguração da rádio, mas sim a satisfação em dar a nossa primeira contribuição pelo aniversário da cidade. Agora nós queríamos chamar o nosso ilustre conferencista, especialmente convidado para esse dia, para proferir uma palestra sobre a história de Andradas. Senhor ilustre jornalista, senhor Sebastião, por favor. Excelentíssimo senhor Dr. Carlos Heitor Pioli, digníssimo prefeito municipal de Andradas, excelentíssimo senhor Eliton
Márcio Magalhães, digníssimo vice-prefeito, excelentíssimo senhor Dr. Luiz Valim de Lima, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssimo senhor Dr. Valdemar Souza Franco, ex-prefeito municipal e advogado conceituado, excelentíssimo senhor primeiro-tenente Sebastião Paulino Neto, digníssimo comandante do 4º Pelotão PM, reverendíssimo padre Teodoro Fan Oigem, vigário da paróquia local, excelentíssimo senhor vereador Dr. João Carlos Miranda da Silva, excelentíssimo senhor Vicente Salles, digníssimo diretor da Rádio Vinícola de Andradas, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes. Eu quero lhes falar de um tema que me empolga profundamente, que me toca o coração desde a infância, a história de Andradas. Para nós fazermos uma incursão ao passado, temos que nos voltar ao distante século XVIII, precisamente no ano de 1790, quando Felipe Mendes do Prado e o guarda-mor Antônio Rabelo de Carvalho, procedentes de Baipendi, aqui se aportaram com uma única finalidade: dedicarem à criação de gado. O que os trouxe a estas paragens? Alguns dizem que foi o clima salubérrimo, outros dizem que foi a fertilidade das terras, e outros dizem que foi... E aqui então, Sebastião Alberto de Campos, naquele longínquo ano de 1986, conversando ali com as pessoas presentes a esta solenidade. Essa solenidade, ela aconteceu aonde? Seu Sebastião, onde que foi o local dessa solenidade? Foi no Teatro Municipal José Estivani. Muito interessante. O senhor estava presente, seu Domingos? Não estava presente. Infelizmente, na época, eu tinha uns compromissos de vínculos empregatícios que eu tinha. Eu simplesmente vim aqui, praticamente ajudei, colocamos a rádio no ar, e aí eu fui obrigada a deixar, me afastar, e fiquei ausente durante muitos anos. Inclusive, é interessante falar nisso daí. O professor Sebastião de Campos está com um livro que ele escreveu aqui, Andradas e sua trajetória luminosa. Daqui a pouco ele vai falar para nós sobre esse livro. E o que é interessante é o seguinte: ele conta a história do começo da rádio também. E apesar das pessoas, por exemplo, eu tive poucos contatos na época aqui, mas ele consta da minha presença, do que eu ajudei a rádio, da minha participação na sociedade. É interessante isso para cobrir uma lacuna que realmente ficou, porque eu vim aqui e assumi as emissoras, foi depois da virada do século, mais especificamente depois de 2006, quando a minha mãe faleceu, e aí eu me aposentei, e aí eu fui chamado a assumir aquele espaço que me era preparado aqui desde a década propriamente no final da década de 70. Tá certo. Agora, seu Sebastião, o que o senhor se recorda naquele dia 22 de fevereiro de 1986? Foi uma comemoração muito bonita, a inauguração da Rádio Vinícola. Eu estava presente, como você transmitiu agora mesmo a minha saudação, e vi que Andradas estava dando os primeiros passos para consolidar o trabalho de comunicação que ela há tanto tempo almejava. A Rádio Vinícola trouxe grandes benefícios para a cidade naquela época e continua trazendo até hoje. É uma instituição que merece todo o nosso carinho, todo o nosso apoio. Hoje ela está sob a direção do Dr. Domingos, que também é engenheiro civil, uma pessoa de vasta cultura, e de outros locutores que têm ajudado tanto a rádio, como o Sandro, o Cássio e outros que vêm esporadicamente aqui para dar a sua cooperação. Foi uma beleza a festa, viu?
Deixa eu perguntar uma coisa, o senhor trabalhava na prefeitura nessa época? Eu trabalhava na prefeitura municipal. O senhor lembra quando o professor Vicente Salles chegou lá e procurar o apoio do prefeito? Perfeitamente. Eu levei a presença do prefeito municipal, Dr. Carlos Heitor Pioli, e começou então a se estabelecer as primeiras documentação, elaborar as primeiras documentação para se realmente fundar a nossa rádio vinícola. Eu admirei de conversar com o senhor, o professor Vicente Salles, da maneira assim tão gentil, tão esclarecida, tão bonita com que ele falava a respeito da necessidade de se criar aqui realmente uma rádio vinícola. Então, modestamente, eu fui uma primeira ponte, porque entre a administração municipal e o senhor Vicente Salles, porque eu levava lá os documentos, elaborava os documentos que eram necessários, atas, essas coisas, e levava ao prefeito para sancioná-los, né? Então, eu tenho uma recordação muito agradável daquele dia. As primeiras radiações foram assim, ininteligíveis. Depois vieram as radiações mais claras, assim, daí uns dias. Eles até anunciavam assim, por enquanto é apenas um ruído. Daqui uns dias nós teremos uma fala viva e exuberante aqui, para falar sobre a nossa cidade e tudo que ela tem de bom. Isso é importante destacar, não é, seu Domingos? Porque a rádio foi fundada oficialmente no dia 22 de fevereiro de 86, mas a partir de outubro de 85 os testes começaram, é isso mesmo? Praticamente aí cita que dezembro como data em que ela entrou em caráter experimental. Isso, inclusive, é uma exigência do Ministério. Você não pode simplesmente chegar e colocar no ar. Você tem uma aprovação, uma autorização do Ministério para que você entre em caráter experimental. E isso é muito importante. Inclusive, lembrar uma coisa interessante, que a gente está acostumado com a rádio hoje e esquece como que foi feita a rádio. As rádios antigas não eram de transistores como agora, eram valvuladas. Então, as válvulas não podiam ficar ligadas há muito tempo. Então, o que acontecia? A rádio, por exemplo, eu trabalhei muito do início das atividades da organização Vicente Salles, que foi propriamente lá em Tambaú. Nós tínhamos a rádio que entrava no ar, digamos, cedo. Quando era 2 horas da tarde, precisava desligar a rádio, esperar que as válvulas esfriassem para começar outra vez a rádio às 4 da tarde. Era muito interessante, totalmente diferente do que nós temos agora. Inclusive aquelas pessoas que têm mais idade, que já acompanharam a rádio durante esses anos, lembram, por exemplo, depois de alguns anos foi feita uma adequação. O que aconteceu? As rádios passavam a ter 2 transmissores. Então eles falavam, prezados ouvintes, dentro de alguns instantes nós iremos interromper nossas atividades por alguns segundos para a troca de nossos transmissores. Então vocês terão a oportunidade de ouvir a continuidade da nossa programação. Mas você não tinha condições de deixar o mesmo transmissor estar funcionando o dia inteirinho. Era um transmissor num período, outro transmissor no outro período, e durante esse tempo você tinha. Outra coisa interessante também, mensalmente você tinha de entrar no ar quando ninguém imaginava que a rádio estava funcionando, porque a rádio, por exemplo, em Tambaú, ela parava às 7 da tarde e começava no outro dia seguinte às 6 da manhã. E aí você tinha de fazer o ajuste para saber se o pessoal estava por frequência ou não. Aí quando chegava à meia-noite, você entrava com o que eles chamavam de ZZP2. Aí você, por telefone, você entrava em contato lá com São Paulo, na época de Tambaú. Eles colocavam o transmissor, como só tinha a nossa rádio naquela frequência, não tinha várias rádios na mesma frequência. E aí você entrava no ar e falava assim, alô, aqui de Tambaú chamando a ZZP2, por favor, queria informar se nós estamos na frequência certa ou se precisamos de fazer algum ajuste. Mas são coisas históricas, só pessoas que viveu o rádio desde seus primórdios aqui é que vão saber disso. E a gente teve a oportunidade de fazer isso, e isso é história. Nós, inclusive, eu vou aproveitar esse instante, fazer uma homenagem ao professor Sebastião dos Campos, uma coisinha simples, mas do coração que vem para a gente. Muito obrigado.
essa gravação que nós tivemos aqui, de 22 de fevereiro de 1986, nós conseguimos recuperar vários áudios desta gravação, e com destaque então do prefeito, do Carlos Pioli, com destaque a sua presença. Vou mandar aqui um abraço muito grande à família do Dom Mineiro, que ele está presente aqui cantando com o Horizonte desde o primeiro dia, os Lembranças de Andradas. Por intermédio do Dom Mineiro, mandar um abraço também de muitas outras pessoas que fizeram homenagem de amor a Andradas. Eu vou chamar aqui o pessoal de Bitura, eu não lembro o nome da dupla, mas uma pessoa de idade que fez uma música chamada Princesinha das Montanhas. E eles, nessa Princesinha das Montanhas, que você pode achar no YouTube, eles fazem uma homenagem muito bonita à cidade de Andradas. O nosso sempre presente amigo, Marcelo Costa, que recentemente, agora em dezembro mesmo, ele passou aqui para lançar uma música dele. Ele lançou uma música chamada Minha Família, que também a gente está apresentando na programação. Ele faz uma homenagem à minha família. A presença dele em tudo quanto é festa que a gente faz da cidade de Andradas, né? E ele, toda vez que a gente chama, ele fala para mim, ele fala: Domingos, eu guardei o meu chapelão e guardei minha bota. E é para vir nas ocasiões especiais. E os aniversários da vinícola são sempre ocasiões especiais. Então, eu posso ter abandonado a rádio e tudo, mas quando tiver um chamado seu, eu vou ser o primeiro a aparecer e responder presente. E a última vez que nós tivemos a festa aqui, que foi exatamente em 2000 foi o ano da última... Ano retrasado, 2016. 2016, ele fez uma declaração de amor tão grande à cidade de Andradas no palco, que foi emocionante, e se tornou um grande amigo da gente. Senhor Sebastião, aqui está um CDzinho simples, com a inauguração da Rádio Vinícola e o último aniversário da cidade. Você vai ter que ter muitos materiais aqui que o senhor vai ter, mas como o senhor é um historiador, eu estou vendo aí o livro do senhor, o senhor falou que não está contente com o livro, né? Que o senhor quer escrever um outro. Não, vamos torcer que o senhor escreve um outro. Eu quero reescrever esse livro aqui, publicá-lo em fontes maiores. Certo. Aí sim. Ótimo. Não, nós estamos esperando com ansiedade esse livro, e aqui talvez a gente consiga fornecer uma série de materiais novos para o senhor acrescentar no seu próximo livro, que seria o maior orgulho da gente de estar em destaque numa publicação do senhor, que eu tenho certeza que vai ficar como um legado do nosso trabalho que tem aqui tudo para a população de Andradas. Eu posso falar mais um pouquinho? Opa, fica à vontade, fica à vontade. Não, com todo prazer. Eu só fiz questão de fazer em público a entrega do senhor, tudo, porque eu sei que não vai ser uma coisa que vai ficar encostado lá tudo. O senhor vai usar nos seus estudos e vai ter oportunidade, inclusive do dia que nós recebemos a homenagem da sessão da Câmara há 2 anos atrás, dos 30 anos da rádio. Então você vai ver que já tem coisas do meu pai, mas tem coisas minhas, coisas mais recentes, e o senhor vai ter oportunidade de ouvir e relembrar muita coisa que o senhor pode usar como subsídio para o seu próximo livro. A sua cidade natal é? Eu sou de Tambaú. Tambaú, né? Eu sou não só vou ser um discípulo do nosso próximo santo, do Padre Donizete, hoje venerável de Deus, né? Como tive o prazer de ser batizado por ele, eu sempre faço questão de citar isso toda vez que eu tenho oportunidade. Eu estive em Tambaú logo depois da inauguração da Rádio Vinícola. O seu Vicente Salles foi muito atencioso, levou-me para conhecer a cidade, e eu tive o prazer de ir à rádio e constatar que as instalações lá eram muito bonitas, e tudo obra do seu Vicente Salles, que ele nasceu mesmo para a comunicação. Ele tinha dentro de si a luz da comunicação. Era um homem muito bom, muito gentil. Então ele me levou, me explicou como funcionava, muita coisa lá. Eu gostei da pracinha ali com a igreja, o jardim. É uma recordação que nunca mais eu vou me esquecer. Visitei o túmulo do Padre Donizete e voltei muito, assim, feliz por ter conhecido uma cidade como aquela. Muito bom. Seu Domingos, não podemos esquecer de falar também que a 94,9 aniversaria hoje. Quando eu cheguei aqui na cidade de Andradas, num princípio, nessa vez que eu vim para ficar definitivamente, era a Rádio Band.
Aí aconteceu uma coisa interessante, né? Eu liguei rádio no sábado à tarde, a rádio, tava tocando muito pagodinho. Aí eu falei, mas será que Andradas tem um perfil para ficar ouvindo pagodinho o dia inteiro? Eu sei que tem gente que gosta, mas parece que tem um perfil um pouquinho diferente. Aí eu cheguei no domingo, liguei, era só axé. Eu falei, mas será que Andradas tem um perfil do axé? Aí eu comecei a conversar com as pessoas, eu vi que ela tinha um perfil muito puxado pro sertanejo, para as raízes da nossa... E justamente naquela época tinha uma rádio da região aqui, mais especificamente eu vou dizer a Rádio da Prata, que tinha deixado de explorar o perfil sertanejo para explorar a Jovem Guarda naquele tempo. Era um problema político que um perfil político que tinha o prefeito lá, do proprietário da rádio, que foi candidato a prefeito e não deu certo, então ele pegou como revolta para a cidade e mudou o perfil. Aí eu falei, não, mas nós vamos entrar com o sertanejo aqui. E na pesquisa eu descobri que então a Nativa iria cair muito bem aqui, tanto que nós entramos em Minas com a Nativa, até hoje nós somos a única, algumas outras tentaram, mas o perfil aqui é que permitiu isso para nós. Certo. Então a FM daqui, tudo, a Nativa, inclusive no ano que vem nós vamos completar 10 anos de Nativa já. Em 1º de setembro nós vamos fazer alguma coisa. Agora uma outra coisa, né? Outra coisa que eu queria aproveitar aqui, e isso é uma coisa triste. No processo de migração vai chegar no momento em que a AM vai virar FM. No momento em que a AM vai virar FM, então esse esquema que nós conhecemos hoje da Rádio Vinícola vai virar história. Vai virar história porque o perfil de uma FM é bem diferente de uma AM. Então, a dinâmica é muito forte. Então, você tem de fazer uma série de adequações. Então, a gente, quando chegar nesse ponto, e isso vai chegar de acordo com as perspectivas que estão transmitidas pelo Ministério das Comunicações, até o final do ano que vem, nós não estaremos mais com uma vinícola AM. Então, nós vamos deixar de ter esse perfil. E não sabemos ainda o perfil que vai ser adotado, mas com relação vai ser uma mudança radical não só de perfil, mas a programação. A gente vai manter muito das raízes, o que é bom, tem de aproveitar, mas muita coisa vai ser alterada. Então nós vamos ter de fazer e se preparar para esse momento, que quando chegar não vai ter maneira de retroagir. Então a vinícola, como vocês conhecem, ela fica somente até o final do ano que vem. No máximo final do ano que vem. Que beleza, hein? A dinâmica, né? As coisas vão mudando tudo. Programa Jornal da Cidade, edição especial de aniversário, né? Andradas completando 128 anos. Jornal da Cidade. Solenidade cívica marca comemorações pelos 128 anos de Andradas. Hoje de manhã aconteceu na Praça 22 de Fevereiro evento cívico para homenagear Andradas. Por volta das 9h30, teve início a solenidade com hasteamento de bandeiras e execução dos hinos nacional e de Andradas, com a banda Lira da Mantiqueira e o coral Todo Canto. Houve também a apresentação do grupo de teatro Caracol. Depois, aconteceu o tradicional passeio ciclístico pelas ruas da cidade, com os participantes saindo da frente da prefeitura. O repórter André Luiz esteve presente às comemorações e conversou com autoridades. Primeiro com o deputado estadual Dalmo Ribeiro, que parabenizou Andradas e destacou o progresso registrado em nossa terra. 128 anos de emancipação política e de muito trabalho, de muito progresso, de muita união. O exemplo que Andradas dá a Minas Gerais é o Brasil. Hoje nós temos a nossa cidade ordeira, progressista, referência inclusive para o estado de Minas Gerais, através do setor das indústrias, da geração de emprego e principalmente pelo seu polo extraordinário de desenvolvimento. E fiz muita questão de estar aqui. Acabo de chegar de Belo Horizonte neste momento para também com vocês poder compartilhar. Aliás, uma festa de aniversário de um amigo, de uma amiga, a gente faz muita questão de estar. Calcule vocês de uma cidade, de uma comunidade. Então eu quero, como vice-presidente da Assembleia, neste momento, trazer o nosso abraço ao nosso prefeito Rodrigo, que tanto tem feito, que tem tanto trabalhado incansavelmente para garantir, para restabelecer sempre o desenvolvimento com dignidade e com muito trabalho do nosso querido povo.
Depois, o repórter André Luiz conversou com o prefeito Rodrigo Lopes, que enalteceu a força do povo andradense na construção do município e destacou a imigração italiana nesse processo. É uma alegria, né, poder falar com vocês. Estamos aqui comemorando os 128 anos da emancipação política e administrativa de Andradas, nesse dia 22 de fevereiro. Eu tenho aí o privilégio de, pelo 6º ano consecutivo, estar comemorando esse aniversário como prefeito da cidade. Então, estamos muito felizes aí. O momento, ele é de grande dificuldade para todo o Brasil, mas nós estamos sobrevivendo a todas essas dificuldades. E eu quero aproveitar aí para deixar o nosso abraço a todos os profissionais da Rádio Vinícola, ao Domingos, a Beth, ao Diego, a todos aqueles que estão envolvidos aí no dia a dia, na parte operacional e administrativa, né, que a rádio é um meio de comunicação, né, que protagonizou um tempo de mudança na história de Andradas, na década de 80, e ela permanece até hoje, né, como aí a rádio mais ouvida do nosso município. Então eu deixo meu abraço aí a todos, né, você, André, ao Sandro, e a todos, né, que fazem esse belíssimo trabalho. E vamos continuar trabalhando por Andradas, vamos continuar lutando, vamos continuar colocando mesmo o nosso trabalho a serviço da população. Conforme eu disse ao deputado Rodrigo, essa crise que assola o estado de Minas Gerais aí, com esse desgoverno, Andradas é um dos poucos municípios que ainda caminha, né, a passos largos, buscando aí os seus objetivos, ou seja, o melhor para a população. Isso graças ao trabalho que você vem desempenhando à frente da administração e, é claro, de toda a equipe que você tem aqui. Graças a Deus, né? Um trabalho, uma equipe muito imbuída, né, de muita luta. A população vai estar recebendo. Nós estamos lançando hoje aqui a revista de prestação de contas do ano de 2017 e a população vai ver quantas realizações aconteceram apesar de todas as dificuldades pelas quais nós passamos. Eu deixo aqui registrado nosso carinho ao deputado Dalmo, que é o deputado estadual, grande apoiador do nosso município. Também ao deputado Bilac Pinto, que não pôde estar aqui, mas que, né, encaminha aí uma mensagem à população de Andradas. Da mesma forma, o deputado Rodrigo Pacheco, né, que encaminha uma mensagem. São pessoas que têm ajudado muito Andradas. O deputado Jorge Rios, que é o seu assessor aqui, o representante nesse dia de hoje. De uma forma geral, né, nós agradecemos a todos. Teremos aí as apresentações. Parecia que seria uma manhã chuvosa, mas ao que parece nós vamos conseguir fazer todos os eventos aqui. E teremos ainda o sorteio de 2 motos, né, para quem pagou o IPTU em dia no ano de 2017. E é importante, André, quero deixar aqui registrado o meu agradecimento aos andradenses. Nós tivemos 92% da população pagando em dia o seu IPTU. Né, embora o IPTU ele represente uma pequena parcela das despesas, né, que o município tem que, as obrigações que ele tem que cumprir, mas é essencial. Né, esse ano de 2017 representou um pouco mais de 5 milhões do nosso orçamento. Mas foi essencial o cumprimento por parte de cada andradense de ter pagado seu IPTU. Esses números representam, Rodrigo, a credibilidade da população para com a administração, apesar de poucos aí acharem que não, né? Sim, com certeza, né? A população ela tem acompanhado o nosso trabalho e, acima de tudo, a gente tem tido muita transparência nas ações que nós fazemos em prol da nossa cidade. E eu tenho certeza, né? Eu dizia outro dia para os professores, né, que tempos difíceis criam homens fortes que criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos que criam tempos difíceis. Não por vontade, mas por necessidade, cabe a nós sermos os fortes. E nós vamos fazer o máximo que puder para trazer tempos melhores para a nossa cidade. No final da tarde de hoje, as festividades por ocasião do aniversário de Andradas continuam na Praça Doutor Alcides Mosconi. A partir das 17 horas apresenta-se a trupe Alecrim. Às 18 horas haverá balé da Associação Amigos da Cultura. E às 18 horas e 30 minutos será a vez do Swing da Dança. Às 19 horas acontece show com os professores da Associação Amigos da Cultura. E a partir das 21 horas, o cantor Anderson Martins sobe ao palco para lançar oficialmente seu álbum Girando. A programação continua no fim de semana. Sábado, dia 24, haverá a etapa do Circuito Sul Mineiro de Corrida de Rua em 5 km do sistema FIENG, em parceria com o SESI. Os corredores irão partir às 8 horas da manhã da Praça Doutor Alcides Mosconi, onde também ocorre o Sacode a Praça, uma iniciativa da EPTV Sul de Minas. Jornal da Cidade. Destaques dessa edição.
O programa especial de aniversário de Andradas será encerrado hoje com um importante alerta feito na última sessão da Câmara pelo vereador Guto Liparini. Na sessão realizada na noite de terça-feira, dia 20, ele disse que as comemorações pelo aniversário de Andradas devem servir para reflexão a respeito do progresso do município. Para Guto, Andradas precisa se preparar para crescer com qualidade. Vamos ouvi-lo. Quinta-feira, Andradas completa 128 anos e durante todo esse tempo a gente cresceu de maneira errada. Né? De uns anos para cá, a gente viu que muita coisa evoluiu, mas a gente está longe, né, de crescer, né, de maneira ordenada e de maneira sustentável. E a pergunta é, né, o que a gente vai deixar, né, para as próximas gerações? A gente vai continuar crescendo do jeito que sempre foi? Ou a gente quer uma cidade diferente? Né? Então, a gente vê que a gente tem um centro apertado, com calçadas estreitas, onde não tem, né, onde muitas vezes o pedestre não tem vez, né, a gente vê um conflito muito grande entre pedestres e carros, né, a gente vê a falta de acessibilidade no centro, né, a gente vê ruas apertadas. Então a gente precisa, né, eu acredito que a gente precisa sim, né, mudar essa postura, né, quanto à aprovação dos novos loteamentos. As ruas dos novos loteamentos não podem ter 7 metros mais, onde estacionam 2 carros, um de cada lado, e o outro carro não passa no meio. Né? A gente precisa, né, pensar numa cidade que cresça sim, mas que cresça ordenadamente. Né? Então, que a gente possa discutir isso em outras oportunidades, né, e ficar atento, né, a todos os novos empreendimentos na cidade e cobrar o Poder Executivo sim, para que ele cobre, né, os loteadores. Só para terminar essa questão, né, eu acredito sim que a praça ela precisa ser responsabilidade do loteador, que ele possa entregar isso aí, né, essa praça com os equipamentos, às vezes um playground, às vezes uma academia ao ar livre, para a população que vai ocupar essas áreas. Né? Assim como também a área verde, que ela possa ser urbanizada. Né? Você não precisa fazer grandes obras, basta só, né, como citei o Alto da Bela Vista, né, plantar a grama, cuidar, plantar as árvores, né, isso já dá um outro aspecto. Né? Se a gente quer uma cidade mais bonita, a gente precisa exigir isso sim, né, dos loteadores. Né? E eu acredito que a gente precisa trazer esse assunto, né, mais vezes, para que não seja esquecido e cada vez que lança um loteamento novo, né, os problemas se repitam. Você pode ocupar o microfone então para seus agradecimentos, para encerramento e nossos agradecimentos especiais. Então, essa brilhante participação que você teve, você pode ter certeza que a gravação desse programa vai ser uma coisa que vai ser um legado para a posteridade e não só para a nossa rádio, como para a cidade de Andradas. Muito obrigado. Eu quero agradecer de coração a acolhida que a Rádio Vinícola proporcionou-me hoje, aniversário da cidade, deu-me oportunidade de expandir algumas ideias e espero que eu possa sempre dar a essa brilhante emissora todo o carinho e colaboração que precisar em qualquer época de minha vida. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer o belíssimo presente que o senhor Domingos, doutor Domingos, né, que ele é engenheiro, doutor Domingos me ofertou um áudio sobre a inauguração da Rádio Vinícola e do aniversário da cidade. Essa inauguração, eu dela participei, foi muito bonita e até hoje eu me recordo. Naquela época eu estava mais afinado com as minhas informações e hoje o tempo vai passando, a gente já vai ficando um pouquinho mais idoso, né? Então muita coisa se escapa, mas graças a Deus o que eu puder fazer eu farei com todo prazer. Eu só queria explicar à população de Andradas, já que nós estamos falando da cidade, que Andradas, em épocas remotíssimas, muito antes da era cristã, muito antes, era coberta de gelo, não somente a cidade nossa, como também
a Pinhal, Mogi Guaçu, até Mogi Guaçu também, essa região era coberta de gelo, porque o terreno aqui é essencialmente glacial. Ele tem um alto valor para estudos dos geólogos que resolverem olhá-lo por uma nova ótica. Então era coberto de gelo a nossa região, interessante, né? E você já pensou, lá do alto da serra desciam aquelas camadas de gelo que inundavam toda aquela região. Quem descobriu isso foi um grupo de geólogos que aqui estiveram por volta de 1930, 1932, e Egon Schaden também menciona esse detalhe em seu livro. Então é isso que eu tinha a falar. Muito obrigado, Andradas. Receba os meus parabéns, que Deus a proteja sempre, 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 e toda a população, e que haja amizade e entendimento entre todos. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Sebastião. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Vinícola. Te amei tão pequenina, hoje amo muito mais. Se a terra lhe protege, és a minha proteção. Levo andradas no meu canto e dentro do meu coração. Levo andradas no meu canto e dentro do meu coração. 12h22. Rádio Vinícola AM apresentou Jornal da Cidade. Todas as tardes, das 18 às 19 horas, reprise do Jornal da Cidade. Trazendo os destaques de maior relevância a você, ouvinte.